aleluia, sou missionário, servo Roberto, servo a exemplo de João Batista. Só sou uma voz, o meu carisma é esse, anunciar a verdade. Para crer na verdadeira doutrina. Atos Apóstolos 2:42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, sobre ti então tem uma igreja fundada. Que é o próprio Senhor Jesus Cristo que fundou a igreja e sob o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. É uma igreja que vai ter a origem e fundamento dos primeiros que são dos apóstolos. Se saiu da origem dos apóstolos, é igreja vinda de homens, fundador homens, porque a igreja é o corpo mixto de Cristo na terra. O apóstolo Paulo entendeu isso. Vamos meditar o texto aqui para a gente entender. A Adventista no sétimo dia, a mundial, a plenitude, a internacional da graça, os testemunhos de Jeová, distorce esse texto. Essas igrejas vindas de homens distorcem essa leitura. Aqui, as pessoas ali, ó, uns, Mateus 16, do 13 ao 15, um diz que é João Batista, outro diz que é um dos profetas que ressuscitou. Mas vocês, meus apóstolos, que eu escolhi, quem eu enviei, vocês, quem eu sou? Só um teve a revelação. Tu és o Messias, o Filho do Deus feliz é tu, Simão, porque não foi a carne. Eu sei que falou isso, mas meu Pai que está no céu, que já tem sem concordância, porque já veio a revelação do alto. E que isso fala ainda mais, que isso vai mais além, para você ter uma noção que ele é a igreja. Pedro entendeu isso. Que ele é a igreja. As pessoas daquela época não entendiam. As pessoas dessa época também não entendem. Mas qual é a verdadeira igreja? Uns pensam que é a universal, outros pensam que é adventista, outros pensam que é a assembleia, outros pensam que é a plenitude de Deus, outros pensam que é a seita adventista sétimo dia, aí etc, etc, igreja ABC, etc. As pessoas têm essa pergunta aqui, ó. Pedro entendeu que isso ele é a igreja, por isso que ele é a cabeça da igreja, Colossenses 5:18, Coríntios 12, Romanos 12:5. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E te darei a chave de ligar e desligar. Tanto que a revelação só foi para um, tanto que a chave só foi para um. O apóstolo Paulo, quando ele estava perseguindo a igreja, estava perseguindo os cristãos, os membros da igreja. O foco principal do apóstolo Paulo era pegar Pedro. Atos dos Apóstolos 9. Do 1 até o 5, ó. Enquanto Saulo só repetia ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, apresentou-se aos príncipes do sacerdote e pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caiu por terra. Ouvindo a voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo disse, quem é, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. Dura-te, recalcitrante contra os guilhões. Aqui o apóstolo Paulo entendeu. Está perseguindo a igreja, que Cristo é o fundador, que deu a revelação a Pedro, sobre ti, Pedro, que era a minha igreja. O foco principal do apóstolo Paulo era pegar Pedro, perseguir os cristãos, tanto que o apóstolo Paulo está perseguindo os crentes, os cristãos, os primeiros cristãos. E a Jesus Cristo aparece a ele e fala, Saulo, por que tu me persegue? Engraçado, o apóstolo Paulo não estava perseguindo Pedro, Tiago, os discípulos de Jesus que davam testemunho à doutrina do Senhor Jesus Cristo, com autorização do Sinédrio. E Cristo aparece a Saulo, que se tornou mais para frente, que se converteu ao apóstolo Paulo. Por que tu me persegue? Então ele está perseguindo a igreja, está perseguindo Cristo. Quem persegue os cristãos, quem persegue a igreja católica, apostólica, romana, persegue o próprio Cristo. Tanto que mais para frente ele entendeu. Cristo ele é a cabeça, Colossenses 18, que escreveu o apóstolo Paulo. Coríntios 12:21, Deus constituiu primeiramente os apóstolos.
Coríntios, 1 Coríntios 11, 12, 27. Ora vós, sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Olha só que diz. Na igreja Deus construiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro os dons de doutores, e depois os que têm o dom dos milagres, o dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Tem uma hierarquia. A hierarquia principal é Pedro, porta-voz de Cristo na terra. Tanto que o apóstolo Paulo, quando estiver em Atos 9, vai ser reconhecida a sua graça. Ali em Atos dos Apóstolos 9, ali, do 1 ao 5. O apóstolo Paulo entendeu que tem uma igreja fundada, que tem seus líderes, suas colunas. Foco principal, Pedro, porque a profetizou não foi sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não teve a revelação, não foi a carnação que te revelou, mas meu pai que revelou, Pedro, por isso eu decreto o respeito sobre ficar na minha igreja. Tantos outros 11 não teve essa revelação, a revelação só foi um. Tanto que Pedro ele é o porta-voz, tanto que Pedro é o sucessor de Cristo na terra. De acordo com o Velho Testamento, Moisés, porta-voz ali, José morre, José cede do seu lugar. E por aí vai, porque prefigura o novo. O Velho Testamento prefigura o novo, o novo prefigura o velho. 1 Coríntios 2, 2, ó. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todo membro do corpo, embora muitos fomos, um só corpo, assim também Cristo. Então, pessoal, a Universal, a Assembleia, a Adventista fala que nós faz parte da cabeça da pessoa. Uma cabeça com vários corpos. Com várias cabeças. Não, Cristo ele só está unido com um corpo só. Que é a igreja viva que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. A Universal já está fora, a Assembleia já está fora, a Adventista já está fora. O povo dessa geração é tão cabeça dura que está nessa tese aqui, ó, Mateus 16, do 13 ao 15. Olha só que interessante, cara. É hoje em dia isso aqui. Chegando no território de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou ao seu discípulo: não dizer do povo que é o filho do homem? Respondeu: uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse Jesus: e vós, que dizem que eu sou? As pessoas estão nessa pergunta hoje em dia. A verdadeira evangelho está no Universal? O verdadeiro evangelho está na Adventista Sétimo Dia? O verdadeiro evangelho está na Mundial? O verdadeiro evangelho está na Internacional da Graça? O verdadeiro evangelho está na Assembleia? Não, meu irmão. Cristo ele fundou só uma igreja. Cristo ele só tem uma noiva. E essa igreja é o corpo místico que está se unindo com a cabeça. Que é ali sob o fundamento dos apóstolos. Não no fundamento de Martinho Lutero, desses Ageno Duque, Cira Malafaia, do Rodrigo Silva, o Caio Fábio, reverendo, esse doutor que denigre, distorce a escritura. A escritura foi compilada, organizada pela igreja, para a igreja, pelos gnósticos, pelos primeiros cristãos, o bando argeólico, começar os evangelistas São Lucas e etc. Aqui, ó. A Bíblia mostra uma igreja, a Bíblia mostra um corpo, a Bíblia mostra uma só fé, um só batismo, só um fundamento. Efésios 4, 5, ó. 3. Efésios 4, 3. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo em um só Espírito. Assim como fosse chamado pela vossa vocação a uma só fé, uma esperança, um só Senhor, um só batismo. Porque a igreja ela é santa, sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito. O fundador dela é o próprio Cristo. Ah, mas, Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo toda glória, sem mácula, sem ruga, sem qualquer defeito. Semelhante, mas santo e irrepreensível. Mas Pedro, ali que vai dizer Mateus 19 ali, ou Mateus 26. A Pedro foi usado pelo demônio. Pedro negou Cristo, claro, meu irmão. Pedro não tinha o Espírito Santo. Pedro não era batizado no Espírito, no fogo ainda. É falha. Quando Pedro é batizado no Espírito Santo, ou incrédulo, ou herege, já começa a publicar, a anunciar oralmente, porque não tinha escritura, não tinha nada escrito, não tinha nada compilado, inspiração do mesmo Espírito que deu uma revelação ali em Mateus 16, 18, a Pedro. Tanto que o apóstolo Paulo, quando se converteu, teve que ir lá ser reconhecido pelo meio da igreja para ser batizado. Ananias batizou o apóstolo Paulo, desceu o Espírito Santo. Ou Cornélio, Atos dos Apóstolos 10.
Olha só que interessante, cara. Aqui, ó. Atos Apóstolos 2, a vinda do Espírito Santo. Aquele homem pecador, aquele homem que negou Cristo 3 vezes, aquele homem que falou que era usado pelo demônio, Mateus 16 em diante ali, vai falar também esse versículo, depois da revelação. Mas como Pedro era casado, Pedro sim era casado, mas abandonou tudo, deixou tudo, Mateus 19, 27. Aqui, ó. Edificando a igreja, Atos Apóstolos ali, ó. 14 até o 41. Os que receberam a sua palavra foram batizados naquele dia, levou o seu mais ou menos de 3.000. O número de adeptos. Prisão de Pedro e João converteu mais de 5.000 almas. Aqui, Gamaliel, doutor, mestre do apóstolo Paulo, reconhecendo também, ó. Atos Apóstolos, tudo aí, eu não vou ler porque é muita coisa. 34 até o 39. Eleição aos discípulos ali, ó, reunidos os dois também para eleger diácono, etc. Olha só que interessante, cara. Atos Apóstolos 8, Simão e o mago aqui é expulso pelo pastor, pelo Pedro, que repreende, excomungando ali um herege, que queria o Espírito Santo, comprar o Espírito Santo. 14 em diante. Pedro curou aquele manco ali no templo de Salomão, Atos Apóstolos 3. A sombra de Pedro curava, expulsava demônio, porque é o próprio Deus sobre a sua vida. A sombra de Deus lá na Arca da Aliança estava sobre a arca, sobre o templo, sobre Nossa Senhora. É o Jesus Cristo. Agora, meu, como não acreditar numa igreja dessa? Que tem tradição, que tem magistério, que tem sucessor, que está mais de 2.000 anos. Que não vem 16 séculos de atraso protestante. E todos usam a escritura para degrinir, para perseguir, do jeito errado. Se você for usar do jeito certo, os olhos vão abrir. Nós seguimos a tradição, mas é porque a tradição tem a escritura, o magistério tem a escritura. Sem a tradição, sem o magistério, não tem escritura. É isso que os caras não entendem, cara. O fundamento é ali sobre os apóstolos. A escritura é fundamento dos apóstolos. Então, os apóstolos são a escritura. São uma verdade inspirada pelo mesmo Espírito Santo ali, ó, em Atos Apóstolos 2, em Mateus 16 ali, 16. É o mesmo Espírito Santo, meu irmão. Sou missionário, servo Roberto, estou aqui em Itacoaticetuba para você conhecer a verdade. Estou nesse monte clamando, orando, mostrando a verdade. Porque muitos falsos profetas estão aí, Mateus 24, 24, Mateus 24, 11 em diante. Com palavra adocicada, Romanos 16, 17, 18. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado o Senhor.